Bem-vindas, criaturas da noite. Antes de embarcarmos em mais histórias aterrorizantes, deixa o seu like e se inscreva para ajudar outros a encontrar a nossa casa assombrada. Alguns hospitais salvam vidas, outros aprendem a retê-las. O novo Hospital São Damião foi inaugurado longe do centro da cidade, numa época em que isolamento era sinônimo de controle. A estrutura era ampla, corredores largos, janelas altas demais para um prédio térreo em várias alas. Oficialmente, o local foi desativado após problemas estruturais. Extraoficialmente, ninguém jamais conseguiu explicar por que tantos prontuários desapareceram junto com pacientes que nunca receberam alta. Mesmo abandonado, o prédio nunca ficou escuro por completo. Moradores das redondezas relatavam luzes acesas em alas específicas, sempre após a meia-noite. Não eram flashes nem lanternas. Eram lâmpadas hospitalares, frias, constantes, como se alguém ainda estivesse trabalhando ali. Quem se aproximava do portão sentia o ar mudar. O silêncio não era ausência de som, mas algo mais pesado, quase abafado, como se o ambiente estivesse envolto em algodão. O cheiro também não combinava com o abandono. Havia desinfetante antigo, misturado a algo metálico, persistente, impossível de ignorar. Dentro, o tempo parecia instável. Relógios parados marcavam horários diferentes. Em algumas salas, calendários ainda estavam presos às paredes, sempre abertos no mesmo mês, no mesmo dia. Nenhuma poeira sobre eles. As macas permaneciam alinhadas nos corredores, lençóis esticados demais, como se aguardassem pacientes que nunca chegaram ou que nunca saíram. Algumas traziam marcas profundas, impressões de mãos na lateral de metal, como se alguém tivesse tentado se levantar à força. Na ala de internação, portas rangiam sozinhas, não com violência, apenas o suficiente para chamar a atenção. Ao se aproximar, era possível ouvir respirações vindas de quartos vazios. Respirações fracas, irregulares, acompanhadas de um som ritmado semelhante a um monitor cardíaco distante. Mas não havia monitores ligados. O centro cirúrgico era o ponto mais evitado. As luzes do teto ainda funcionavam, embora não houvesse energia ativa no prédio. As mesas estavam posicionadas como se o último procedimento tivesse sido interrompido às pressas. Instrumentos cirúrgicos repousavam organizados demais, limpos demais, como se tivessem sido preparados novamente, após o fechamento. Em uma das paredes, um quadro branco trazia nomes escritos com caneta já desbotada, alguns riscados, outros circulados. Ao lado, horários. Muitos passavam da meia-noite. O necrotério ficava no subsolo, oficialmente lacrado. Na prática, a porta nunca permanecia fechada por muito tempo. Um frio anormal escapava por baixo dela, espalhando-se pelos corredores inferiores. Quem descia sentia tontura imediata, seguida de uma sensação intensa de estar sendo observado por algo que não precisava ser visto para existir. Gavetas metálicas estavam abertas, algumas vazias. Outras continham apenas lençóis dobrados. Em duas delas, marcas profundas riscavam o interior, como unhas arranhando o aço repetidamente. Às 03 e 12, algo acontecia em todo o hospital. Portas batiam ao mesmo tempo, macas se moviam alguns centímetros, e um anúncio ecoava pelos alto-falantes antigos, chiado e distorcido. Paciente chamado. Comparecer. Nenhum nome era dito. Após o anúncio, passos começavam, vindos de todas as direções. Passos lentos, arrastados, acompanhados de gemidos baixos, pedidos de ajuda murmurados, respirações falhas, sons que não ecoavam, mas se aproximavam. Quem tentava sair, encontrava as saídas bloqueadas por corredores que não existiam antes, longos, brancos, intermináveis. As paredes exibiam portas numeradas fora de ordem. Algumas abriam sozinhas, revelando quartos ocupados por silhuetas imóveis, cobertas por lençóis que se moviam levemente, como se ainda houvesse vida ali. Os espelhos do hospital eram implacáveis. Refletiam não apenas quem estava diante deles, mas sombras extras, figuras atrás,
corpos deitados onde não havia macas, rostos pálidos observando com olhos vazios. Em certos pontos, era possível ouvir médicos conversando. Falavam sobre procedimentos, sobre pacientes que não reagiram, sobre a necessidade de continuar, independentemente do estado. Ainda está respirando, dizia uma voz calma. Então ainda serve, respondia outra. Próximo ao amanhecer, o hospital silenciava novamente. As luzes se apagavam. Os corredores voltavam ao estado inicial. Nenhum sinal do caos noturno permanecia, exceto pelos prontuários espalhados no chão. Neles, fotos antigas mostravam pessoas comuns, trabalhadores, estudantes, visitantes ocasionais. Ao lado das imagens, um carimbo sempre igual. Em observação permanente. O Hospital São Damião segue interditado. Autoridades evitam o local. A cidade prefere não comentar. Mas há quem diga que, em noites muito quietas, ainda seja possível ouvir um alto-falante distante chamando pacientes. E que, às vezes, o nome chamado é o de quem escuta. Há hospitais que fecham as portas. E há aqueles que continuam funcionando, mesmo depois de oficialmente mortos. O ADO Hospital Santa Helena foi construído às pressas, numa época em que epidemias não esperavam autorizações. Localizado numa área afastada, cercado por mata densa, ele nasceu com a função de isolar, conter, tratar sem perguntas. Durante anos, ninguém questionou o que acontecia dentro de seus muros, até que começaram os atrasos nas altas. Pacientes que deveriam sair simplesmente não saíam. Famílias recebiam ligações vagas, sempre adiadas. O quadro se agravou. Precisamos observar mais um pouco. Ele não está pronto. Depois, o silêncio. O hospital nunca anunciou mortes em excesso. Pelo contrário. Estatísticas impecáveis. Poucos óbitos registrados. Poucas autópsias. Poucos corpos entregues. Quando finalmente foi fechado, alegaram contaminação estrutural. Fungos nas paredes. Tubulações antigas. Nada que justificasse o pânico silencioso da equipe no dia da evacuação. Enfermeiros deixaram uniformes nos armários. Médicos abandonaram prontuários abertos. O relógio da recepção parou exatamente às 2:07 p.m. Desde então, o prédio nunca esteve realmente vazio. Quem se aproxima sente primeiro o cheiro. Não é mofo, não é poeira. É hospital em funcionamento. Álcool antisséptico. Algo orgânico demais para um lugar abandonado. O ar parece úmido, pesado, como se estivesse sendo respirado por centenas de pessoas invisíveis. Dentro, os corredores se estendem além do que a planta original permitia. Portas surgem onde antes havia paredes. Escadas descem para andares que não constam em nenhum registro oficial. As luzes de emergência ainda funcionam. Não piscam, não falham. Permanecem acesas, criando sombras longas que se movem sozinhas, mesmo sem ninguém passando. Em certas noites, macas aparecem alinhadas no corredor central, todas ocupadas. Lençóis esticados sobre corpos imóveis. Não há rostos visíveis, mas o volume sob o tecido denuncia a presença. Em algumas, o peito sobe e desce lentamente. Quando alguém se aproxima, as respirações se aceleram. A ala psiquiátrica é o ponto mais perturbador. Portas reforçadas permanecem fechadas, mas vozes atravessam o metal como se não houvesse barreira alguma. Murmúrios repetitivos, nomes ditos em sequência. Frases desconexas, sempre no tempo presente. Ainda estou aqui. Já é minha vez? Não me deixem dormir. As paredes dessa ala estão riscadas por dentro. Datas, horários, contagens. Alguém tentou marcar o tempo. Falhou. No centro cirúrgico, o chão carrega manchas antigas que nunca desapareceram. Mesmo após limpezas químicas, mesmo após reformas antes do fechamento. As marcas sempre voltavam ao mesmo lugar, no mesmo formato, como se algo ainda estivesse acontecendo ali. Repetidamente. Instrumentos cirúrgicos surgem sobre as mesas, organizados demais para o acaso. Luvas descartáveis aparecem infladas, como se mãos invisíveis ainda as ocupassem. Às vezes,
O som de um monitor cardíaco ecoa distante. Bip, bip, bi, mas nunca chega ao silêncio final. O subsolo guarda o que restou do necrotério. Gavetas abertas, etiquetas presas a lençóis vazios. Em algumas paredes, câmeras antigas ainda funcionam, transmitindo imagens para monitores desligados. Quem consegue ligá-los vê corredores cheios de pacientes caminhando lentamente, todos usando pulseiras de identificação. Os nomes nas pulseiras não batem com nenhum registro público. As Kion. Duan 207. O hospital desperta. Portas batem em sequência. Elevadores sobem e descem sozinhos. O sistema de som ativa com um chiado profundo, seguido por uma voz neutra, profissional demais para estar morta, chamando pacientes para observação contínua. Nenhum nome é citado. Após o anúncio, passos ecoam. Não vêm de um lugar específico. Surgem de todos os corredores ao mesmo tempo. Passos lentos, arrastados, alguns acompanhados de soro pingando, outros de gemidos baixos, contidos, como se o sofrimento fosse rotina. Espelhos mostram mais do que deveriam. Refletem pessoas que não estão ali. Corpos sentados em cadeiras de rodas vazias. Macas sendo empurradas por enfermeiros sem rosto. Médicos parados, observando, anotando, sem jamais levantar a cabeça. Quem tenta sair encontra portas trancadas por dentro. Saídas de emergência levam de volta ao saguão. Janelas mostram corredores em vez do lado de fora. O hospital se fecha sobre quem entra, como se reconhecesse um novo paciente. Prontuários espalhados pelo chão revelam a verdade aos poucos. Diagnósticos simples evoluindo sem explicação. Tratamentos prolongados sem justificativa. Anotações repetidas. Paciente não responde. Manter internado. Paciente ainda respira. Continuar protocolo. De alta não recomendada. No último andar, uma ala nunca mencionada nos registros abriga quartos numerados apenas com letras. Dentro deles, figuras sentadas nas camas observam a porta, imóveis, conscientes. Seus olhos acompanham qualquer movimento. Alguns sorriem com alívio ao ver alguém vivo. Outros choram. Ao amanhecer, tudo silencia novamente. As macas desaparecem. As vozes cessam. As luzes se apagam. O hospital volta a parecer abandonado. Mas quem esteve lá dentro nunca sai inteiro. Alguns passam a ouvir o bip do monitor ao tentar dormir. Outros acordam às 2:17, todas as noites, com a sensação de que esqueceram algo importante, ou que alguém esqueceu deles. O Hospital Santa Helena permanece interditado. E, segundo moradores próximos em noites muito quietas, ainda é possível ouvir uma voz distante ecoando da mata. Observação contínua iniciada. Nem todo hospital é construído para curar. Alguns são erguidos para conter o que não deveria sair. O Instituto Médico Aurora funcionava oficialmente como um centro de pesquisas e tratamentos prolongados. Localizado fora da cidade, ligado por uma estrada estreita e mal iluminada, ele atendia pacientes que não se adaptavam a hospitais comuns. Casos complexos, situações delicadas, pessoas que precisavam ficar longe do olhar público. Durante anos, quase ninguém percebeu o padrão. Entradas frequentes, saídas raras. Ambulâncias chegavam sempre à noite, nunca com sirenes ligadas, sempre escoltadas por carros administrativos. Os registros de admissão eram completos, detalhados. Os de alta, quase inexistentes. Quando o instituto fechou, alegaram falência. Falta de recursos, cortes de verbas. O prédio foi esvaziado rapidamente, numa única madrugada. Funcionários receberam ordens para não levar nada pessoal. Nada ficou, exceto o que não podia ser removido. Desde então, o lugar nunca permaneceu vazio. O primeiro sinal é o silêncio estranho. Não há insetos, não há vento real. As árvores ao redor parecem imóveis demais, como se evitassem o prédio. O ar fica denso logo na entrada, carregado de um odor indefinido, uma mistura de limpeza química com algo orgânico, envelhecido. Dentro, os corredores são longos demais. A planta não explica como cabem ali.
As paredes brancas não refletem luz corretamente, criando zonas de sombra onde não deveriam existir. Algumas lâmpadas ainda acendem sozinhas, sempre em sequência, como se alguém estivesse caminhando. As portas dos quartos têm janelas pequenas. Em muitas delas, é possível ver marcas de dedos no vidro por dentro, arranhões na madeira, números riscados repetidamente nas paredes internas, como se alguém estivesse contando o tempo. As macas continuam espalhadas, alinhadas com precisão clínica. Algumas possuem cintos de contenção fechados, tensionados, como se ainda segurassem alguém. Outras estão levemente inclinadas, dando a impressão de que o ocupante tentou se levantar e falhou. Há um setor específico que quase ninguém consegue atravessar, a ala de observação profunda. Ali, o som muda. Cada passo ecoa com atraso. Respirações não pertencentes surgem muito próximas ao ouvido. É possível ouvir frases sussurradas, sempre calmas demais. Fique parado. Está quase passando. Não reaja. Os prontuários dessa ala estão empilhados em carrinhos metálicos. Muitos não têm nomes, apenas códigos. Em todos, o mesmo carimbo vermelho aparece repetidamente. Resposta inadequada ao tratamento. Procedimento continuado. Em uma das salas, câmeras antigas ainda estão presas ao teto. Seus cabos conduzem até uma central de monitoramento abandonada. Se os monitores são ligados, mostram imagens ao vivo. Pessoas deitadas, olhos abertos, nenhuma piscada, nenhum movimento, exceto o peito subindo e descendo lentamente. O mais perturbador é perceber que as imagens não correspondem às salas atuais. Algumas mostram quartos que não existem mais. Outras exibem pessoas vestindo roupas modernas. À meia-noite em ponto, o instituto desperta. Portas se trancam sozinhas. Luzes piscam em sequência. Um alarme suave ecoa pelo prédio, seguido por uma voz neutra, mecânica, perfeitamente clara. Sessão de monitoramento iniciada. Após o anúncio, passos começam a ecoar. Não apressados, metódicos, como funcionários em ronda. O som de carrinhos sendo empurrados surge logo depois. Rodas rangendo, metal vibrando. Em certos corredores, figuras surgem no fim da passagem. Pessoas vestidas com aventais antigos, manchados, caminhando lentamente. Seus rostos são inexplicavelmente desfocados, como se não pudessem ser lembrados. Elas param diante das portas, observam por alguns segundos e fazem anotações invisíveis. Nos quartos, sombras se sentam nas camas. Algumas inclinam a cabeça, avaliando. Outras seguram pranchetas inexistentes. O ambiente se enche de um murmúrio baixo, contínuo, como um relatório sendo lido sem fim. Quem tenta fugir descobre algo tarde demais. As saídas não levam para fora. Portas de emergência conduzem a corredores circulares. Escadas descem para andares que não constam em nenhum registro. Janelas mostram outros quartos, outras pessoas observando de volta. Espelhos revelam detalhes impossíveis. Marcas de eletrodos na própria pele. Pulseiras de identificação nos pulsos. Nomes escritos que não deveriam estar ali. Alguns relatam sentir algo sendo ajustado em suas cabeças. Um peso súbito. Uma pressão suave, controlada. Como se alguém estivesse preparando o próximo procedimento. Perto do amanhecer, tudo se encerra. As luzes apagam. As figuras desaparecem. O instituto retorna ao estado de abandono. Mas nem todos conseguem sair. Há relatos de pessoas que entraram e nunca foram vistas novamente. Outros reapareceram dias depois, confusos, com marcas circulares no couro cabeludo e lapsos de memória que jamais se recuperaram. Nos arquivos públicos, esses nomes constam como nunca admitidos. Mas no PIS Instituto Médico Aurora, novos prontuários continuam surgindo sozinhos, sempre completos, sempre sem previsão de alta. Antes de ser hospital, o prédio já causava desconforto. O terreno onde o Concentro Clínico Vale Branco foi construído havia servido, décadas antes, como abrigo improvisado durante uma grande enchente.
Pessoas ficaram presas ali por dias. Algumas foram resgatadas, outras simplesmente desapareceram quando a água baixou. Nenhum corpo foi oficialmente encontrado. Quando decidiram erguer o hospital, ninguém comentou esse detalhe. O prédio nasceu moderno, com corredores claros, alas amplas e equipamentos novos. Nos primeiros anos, tudo funcionou bem demais. Cirurgias bem-sucedidas, taxas de recuperação acima da média, elogios constantes. Médicos disputavam vagas ali. Pacientes pediam transferência. Até que começaram os relatos estranhos. Pacientes acordavam durante a madrugada com a sensação de estarem submersos. Relatavam dificuldade para respirar, mesmo com o oxigênio funcionando perfeitamente. Alguns diziam ouvir água pingando, mesmo em quartos completamente secos. Enfermeiros encontravam pegadas molhadas nos corredores, não marcas confusas, pegadas nítidas, humanas, indo de um quarto a outro. Sempre desapareciam diante das portas de pacientes internados em estado grave. A ala mais afetada era a de cuidados prolongados. Ali, o silêncio tinha outro peso. O som parecia abafado, como se o ar fosse mais denso. Monitores cardíacos falhavam sem motivo. Bombas de infusão desligavam sozinhas. Em várias ocasiões, funcionários juraram ver alguém sentado à beira das camas, alguém que não constava nos registros. As câmeras nunca captavam nada. O primeiro caso oficialmente registrado ocorreu numa madrugada chuvosa. Um paciente em coma apresentou sinais vitais estáveis até, de repente, começar a se debater. Alarmes dispararam. Quando a equipe entrou no quarto, encontrou marcas de mãos molhadas no lençol, pressionando o peito do homem. Ele morreu minutos depois. O prontuário descreveu parada cardiorrespiratória inexplicável. Casos semelhantes se repetiram, sempre à noite, sempre com pacientes que não conseguiam se mover sozinhos, sempre com relatos de sensação de peso, pressão no tórax, falta de ar extrema. Alguns sobreviventes falaram mais. Descreveram figuras translúcidas próximas ao chão, como se estivessem ajoelhadas. Corpos pálidos, inchados, com roupas coladas à pele, pingando constantemente. Olhos abertos demais, bocas entreabertas como se ainda tentassem puxar ar inexistente. Diziam que essas figuras se aproximavam lentamente, observando, esperando. Quando tinham certeza de que ninguém entraria no quarto, subiam sobre as camas. O hospital tentou abafar os relatos. Reformas foram feitas. Troca de equipamentos, mudança de turnos. A ala de cuidados prolongados foi isolada temporariamente. Mesmo vazia, sensores de movimento continuavam disparando ali dentro. Funcionários que faziam rondas noturnas ouviam sons vindos dos quartos fechados. Tosses engasgadas, batidas fracas na parede. Água escorrendo pelo ralo, mesmo sem torneiras abertas. O subsolo guardava algo pior. Durante uma inspeção, foi encontrada uma antiga sala sem identificação no mapa do prédio. Dentro, dezenas de cadeiras alinhadas, todas voltadas para uma parede marcada por linhas horizontais. Marcas de níveis de água, alturas diferentes, todas acima da altura de uma pessoa sentada. Ninguém soube explicar aquela sala. Na noite em que o hospital foi evacuado às pressas, vários funcionários relataram o mesmo fenômeno. Corredores começando a alagar, sem qualquer rompimento visível. A água subia lentamente, fria, limpa demais para ser real. Portas se fechavam sozinhas. Elevadores travavam entre andares. Pacientes entraram em pânico, gritando que alguém estava puxando seus pés, tentando levá-los para baixo. Quando o último grupo saiu, o prédio estava seco novamente. O fechamento foi anunciado como falha estrutural grave. O local foi interditado. Grades foram instaladas, energia cortada. Mesmo assim, moradores próximos ainda veem luzes acesas em alguns quartos nas noites de chuva. O estacionamento alaga parcialmente, mesmo sem tempestade. E às vezes é possível ouvir batidas vindas de dentro, lentas, fracas, desesperadas, como alguém pedindo ar. Relatórios não oficiais afirmam que, em certas madrugadas, sensores meteorológicos próximos ao prédio registram umidade extrema apenas naquele ponto específico, como se algo ali ainda estivesse submerso, ou esperando que alguém afunde junto.
O relógio da recepção marcava 3h17 da manhã quando o hospital entrou naquele silêncio estranho. O tipo de silêncio que não combina com lugares onde pessoas lutam para continuar vivas. Não era a ausência de som. Era como se tudo estivesse sendo abafado por algo invisível. O CAI Hospital Santa Áurea funcionava havia mais de 50 anos. Passou por ampliações, trocas de administração, modernizações. Ainda assim, uma ala antiga permanecia quase intacta, preservada mais por descaso do que por respeito histórico. Ali ficavam os quartos de isolamento, usados apenas quando não havia alternativa. Era nessa ala que os relatos começavam. Pacientes diziam sentir alguém sentar na beira da cama durante a madrugada. O colchão afundava levemente, lençóis se moviam. Mas quando chamavam a enfermagem, não havia ninguém. Nenhum registro de entrada, nenhuma câmera funcionando naquele corredor específico. O problema nunca acontecia durante o dia. À noite, os monitores cardíacos apresentavam leituras estranhas, batimentos perfeitamente estáveis, seguidos por quedas abruptas, como se o coração tivesse hesitado por alguns segundos antes de continuar. Médicos chamavam de falha técnica. Técnicos trocavam os aparelhos. Nada mudava. Uma enfermeira veterana foi a primeira a falar abertamente. Ela contou que, durante uma ronda, viu um homem parado no meio do corredor. Usava uma camisola hospitalar antiga, daquelas que não eram usadas há décadas. Estava descalço. A pele tinha um tom acinzentado, quase translúcido. Quando ela perguntou se precisava de ajuda, o homem apenas levantou o braço e apontou para um quarto fechado. Dentro daquele quarto não havia paciente algum. Mesmo assim, o ar estava gelado. O cheiro lembrava produtos de limpeza antigos, misturados com algo metálico, como sangue seco. No chão, marcas de pés molhados iam da cama até a porta, parando exatamente onde ela estava. Após esse episódio, outros funcionários começaram a perceber padrões. Sempre que alguém morria na ala antiga, portas batiam sozinhas minutos depois. Luzes piscavam. Elevadores paravam exatamente no andar, mesmo sem serem chamados. Em algumas ocasiões, a chamada de enfermagem de quartos vazios soava repetidamente. Os pacientes mais lúcidos relatavam algo ainda pior. Falavam de uma presença que surgia quando tudo ficava quieto. Não aparecia de uma vez. Primeiro vinha a sensação de peso no ar. Depois, a dificuldade para respirar. Por fim, a certeza de que alguém estava muito próximo, observando. Alguns descreviam mãos apoiadas no colchão. Outros sentiam dedos pressionando o pulso, como se alguém estivesse checando batimentos. Um homem em recuperação afirmou ter ouvido uma voz baixa, cansada, dizendo: "Ainda não. Espera." Ele morreu naquela mesma madrugada. Investigando arquivos antigos, um médico residente encontrou algo inquietante. Décadas atrás, naquela mesma ala, funcionava uma unidade experimental para pacientes terminais. Pessoas que não tinham chance de recuperação eram mantidas ali, muitas vezes sedadas, esperando apenas o fim. Registros mostravam atrasos frequentes na administração de medicamentos. Alguns pacientes passaram horas, talvez dias, conscientes, imobilizados, sozinhos. O projeto foi encerrado após denúncias, mas nunca houve investigação criminal. Com o tempo, a ala foi sendo reutilizada, como se a memória daquele lugar pudesse ser apagada com tinta nova e equipamentos modernos. Não foi. Certa madrugada, uma queda geral de energia deixou o hospital funcionando apenas com geradores. A ala antiga ficou completamente às escuras. Funcionários relataram ouvir passos vindos dali, passos arrastados, lentos, como de alguém fraco demais para andar direito. Quando a energia voltou, encontraram um paciente sentado no chão do corredor. Ele não deveria estar ali. Estava internado em outro andar, sem condições de locomoção. Seus olhos estavam arregalados, fixos no fim do corredor. Ele só conseguiu dizer uma frase antes de entrar em choque. Eles não sabem que já morreram. Após esse incidente, a ala foi fechada novamente. Oficialmente, por questões estruturais. Portas trancadas, acesso restrito. Mesmo assim, sensores de presença continuam disparando à noite. Termômetros registram quedas bruscas de temperatura e, às vezes,
O sistema interno acusa chamadas vindas de quartos que não existem mais. Quem trabalha no hospital há tempo suficiente evita olhar para aquele corredor escuro quando passa pelo andar, porque em algumas noites é possível ver algo parado ali. Não exatamente uma pessoa, não exatamente uma sombra, apenas a impressão de alguém esperando, como se ainda estivesse preso naquele momento entre respirar e desistir. Nem todo hospital é assombrado pelo que aconteceu dentro dele. Alguns são marcados pelo que nunca chegou a acontecer, pelo socorro que não veio, pelo tratamento que foi prometido e adiado até ser tarde demais. O PRES, Hospital Nossa Senhora do Amparo, ficava afastado do centro, cercado por árvores altas e antigas. Durante o dia, parecia apenas um prédio envelhecido, com paredes descascadas e janelas estreitas demais para um lugar que deveria inspirar conforto. À noite, porém, o lugar mudava. O silêncio ali não era tranquilo. Era vigilante. Funcionava apenas com parte da estrutura ativa. Algumas alas estavam fechadas há anos, mas nunca totalmente desativadas. Sempre havia energia mínima, água corrente, manutenção básica. Ninguém sabia explicar exatamente o motivo. Diziam que era por segurança. Os primeiros relatos vinham dos acompanhantes. Pessoas que passavam a noite em cadeiras desconfortáveis juravam sentir alguém passar por trás delas, roçando o ombro. Algumas ouviam sussurros vindos do corredor, como se alguém chamasse nomes em tom fraco, cansado. Quando abriam a porta para verificar, o corredor estava vazio. O detalhe inquietante era que os nomes sussurrados não pertenciam a nenhum paciente atual. Enfermeiros começaram a notar padrões estranhos nos horários. Sempre entre 2 e 4 da manhã, certos quartos apresentavam alterações inexplicáveis. Oxigenação caía sem razão clínica. Monitores acusavam falhas momentâneas, como se algo interferisse no sinal. Pacientes acordavam em pânico, afirmando que alguém havia ficado em pé ao lado da cama, observando em silêncio. Não descreviam ameaças, descreviam espera. Uma enfermeira recém-contratada foi designada para cobrir um plantão noturno na ala menos movimentada. Recebeu orientações vagas. Disseram apenas para evitar o corredor do fundo, pois não havia necessidade de passar por ali. Naquela madrugada, um alarme de pressão arterial disparou exatamente naquele setor. Ao se aproximar, percebeu que as luzes do corredor estavam acesas, mesmo constando como desligadas no painel central. O ar parecia mais frio. O cheiro lembrava produtos hospitalares antigos misturados com algo úmido, quase mofado. No meio do corredor havia uma cadeira de rodas. Não constava em nenhum inventário. Ela tentou empurrá-la para fora do caminho. As rodas não giraram. A cadeira parecia pesada demais, como se alguém estivesse sentado ali. Quando se inclinou para verificar, sentiu uma pressão súbita no peito, acompanhada de uma vertigem intensa. Teve a sensação clara de que estava sendo observada de muito perto. Ao recuar, viu marcas no chão, rastros de pés descalços arrastados que iam da cadeira até uma porta antiga, lacrada com correntes enferrujadas. Na placa, quase apagada, ainda se lia: observação prolongada. Mais tarde, descobriu que aquela sala havia sido usada décadas antes para pacientes considerados sem prioridade. Pessoas em estado grave, mas não emergencial o suficiente para ocupar leitos disputados. Muitos ficavam ali por horas, alguns por dias. Registros desapareceram. Naquela mesma semana, 3 pacientes morreram durante a madrugada em quartos diferentes, sem conexão clínica entre si. Todos tinham algo em comum. Pouco antes de entrarem em parada, chamaram a enfermagem dizendo que alguém havia prometido levá-los para um lugar melhor. Câmeras do hospital foram revisadas. Em vários trechos, sombras se moviam lentamente pelos corredores. Não tinham forma definida. Não caminhavam, deslizavam. Em alguns momentos paravam diante das portas dos quartos. Em outros, permaneciam imóveis, como se aguardassem uma autorização invisível. Após a meia-noite, elevadores começaram a descer sozinhos até o subsolo. Um andar oficialmente desativado. Quando as portas se abriam,
Não havia nada além de um corredor escuro e o som distante de algo que lembrava respiração pesada. Funcionários relataram sentir mãos frias segurando seus pulsos durante procedimentos. Outros juraram ouvir alguém repetir, em tom quase infantil: "Agora é a minha vez." Uma auditoria interna foi aberta. Pouco avançou. Certa madrugada, durante uma queda de energia, geradores mantiveram apenas áreas críticas funcionando. A ala antiga ficou completamente no escuro. Minutos depois, gritos ecoaram pelo hospital. Não vinham de um quarto específico. Pareciam atravessar paredes, tetos, pisos. Quando a energia retornou, encontraram portas abertas que nunca haviam sido destrancadas, cadeiras de rodas alinhadas no corredor, todas voltadas para a sala de observação. Desde então, o hospital opera com restrições severas. A ala antiga permanece isolada. Mesmo assim, sensores de presença continuam ativando sozinhos. Termômetros registram quedas bruscas de temperatura. E em noites silenciosas, o sistema interno ainda acusa chamadas de emergência vindas de quartos que não existem mais. Quem trabalha ali por tempo suficiente aprende a não responder. Porque, segundo os mais antigos, nem todos os pacientes que esperaram naquele hospital aceitaram que o atendimento nunca chegaria. Alguns hospitais não são lembrados pelo que curaram, mas pelo que retiveram. Não corpos, não prontuários, algo muito mais difícil de remover. O Instituto Médico São Jerônimo funcionava em um prédio estreito, antigo, espremido entre construções mais novas. Por fora, parecia apenas ultrapassado. Por dentro, o tempo parecia ter ficado preso em certas áreas, especialmente no terceiro andar. Era ali que ficava a antiga ala psiquiátrica. O setor havia sido fechado anos antes, após denúncias de negligência e tratamentos experimentais mal documentados. Oficialmente, os pacientes foram transferidos. Extraoficialmente, muitos registros simplesmente desapareceram. Mesmo fechado, o andar nunca ficou totalmente vazio. Funcionários de limpeza relatavam portas destrancadas pela manhã, luzes acesas em salas sem energia, quadros tortos, como se alguém tivesse passado a noite observando as paredes. O som vinha primeiro, batidas ritmadas, sempre 3 de cada vez. Não eram fortes, eram persistentes. Surgiam atrás das paredes, dentro dos dutos, sob o piso. Quem parava para ouvir tinha a estranha sensação de que o som mudava de direção, acompanhando a pessoa. Depois, vinham as vozes. Sussurros baixos, quase inaudíveis, repetindo frases desconexas. Nomes, datas, números de prontuários. Alguns funcionários reconheceram seus próprios nomes sendo chamados, mesmo nunca tendo trabalhado naquele setor antes. Pacientes internados nos andares inferiores acordavam durante a madrugada em estado de agitação. Relatavam sonhos extremamente vívidos, nos quais estavam presos em salas brancas, amarrados a camas, incapazes de gritar. Muitos descreviam figuras vestidas com jalecos antigos, sem rosto definido, anotando coisas invisíveis em pranchetas. O detalhe que mais assustava era a sensação comum a todos, a certeza de que estavam sendo observados para avaliação. Um médico recém-formado, curioso demais para ignorar os boatos, decidiu acessar o terceiro andar durante um plantão noturno. Levava apenas uma lanterna e o celular. As portas estavam trancadas, mas uma delas cedeu com facilidade excessiva. O ar lá dentro era pesado. Não cheirava a mofo. Cheirava a desinfetante antigo, como se o lugar tivesse sido limpo repetidas vezes para apagar algo. Nas paredes ainda havia marcas, arranhões próximos às portas, manchas mais escuras ao redor de camas fixadas ao chão. Em uma das salas, encontrou uma prancheta caída. As folhas estavam em branco, exceto por uma frase repetida à mão dezenas de vezes. Ele disse que voltaria. Antes que pudesse reagir, ouviu passos no corredor. Passos arrastados e irregulares. A lanterna começou a falhar. O celular perdeu sinal. No vidro de uma antiga sala de observação,
viu o reflexo de algo parado atrás dele. Não havia rosto, apenas a silhueta de uma cabeça inclinada demais observando. O médico saiu correndo. Nunca voltou a trabalhar naquele hospital. Após esse episódio, eventos se intensificaram. Pacientes sem histórico psiquiátrico começaram a apresentar comportamentos estranhos. Falavam sozinhos. Riam em momentos inadequados. Alguns batiam na parede 3 vezes antes de dormir, sem saber explicar por quê. Um paciente tentou fugir durante a madrugada. Foi encontrado no 3º andar, sentado no chão, abraçando os joelhos. Repetia apenas uma frase. Eles ainda estão fazendo anotações. Investigações posteriores revelaram que, naquela ala, pacientes considerados irrecuperáveis eram mantidos sob observação constante. Alguns nunca receberam alta. Outros morreram sem registros adequados. Muitos passaram anos sendo avaliados, testados, esquecidos. O fechamento do setor não encerrou o processo. Hoje, mesmo vazio, o 3º andar continua ativo nos sistemas internos. Temperaturas mudam sozinhas. Sensores acusam movimento contínuo. Alarmes disparam sem causa física. Funcionários mais antigos afirmam que, às vezes, é possível ver luzes acesas lá em cima. E se alguém observa por tempo demais, sente a estranha necessidade de ser avaliado também, como se o hospital ainda estivesse esperando novos pacientes, não para curar, mas para observar. Nem todos os hospitais são assombrados pelo que aconteceu dentro deles. Alguns são assombrados pelo que nunca terminou. Hospital Santa Áurea ainda funcionava normalmente, apesar da idade avançada do prédio. Era um daqueles lugares onde os corredores pareciam longos demais, as luzes sempre um pouco fracas, e o silêncio nunca era completo. Mesmo durante o dia, havia a sensação constante de que algo estava sendo contido ali dentro. O problema começava sempre depois das 2 da manhã. Nesse horário, pacientes do bloco clínico começavam a apertar o botão de chamada com insistência. Quando as enfermeiras chegavam, ouviam sempre variações do mesmo relato. Alguém havia passado pelos quartos, parado ao lado das camas, observado em silêncio. Nenhuma descrição batia exatamente com outra. Alguns falavam de uma mulher, outros de um homem alto. Mas todos concordavam em um detalhe inquietante. A presença não caminhava pelo corredor. Ela simplesmente aparecia ao lado da cama. Câmeras de segurança nunca registraram nada. O setor mais afetado era o antigo centro cirúrgico, desativado após um incêndio anos antes. Oficialmente, o local estava isolado. Na prática, portas eram encontradas abertas. Macas apareciam fora do lugar. Lençóis limpos surgiam dobrados sobre mesas enferrujadas. Uma técnica de enfermagem, trabalhando há mais de 10 anos no hospital, começou a notar algo diferente durante suas rondas noturnas. Sempre que passava perto do centro cirúrgico antigo, sentia um aperto no peito, como se o ar ficasse mais pesado. O som ambiente mudava. Não ficava silencioso, ficava abafado, como se estivesse debaixo d'água. Certa noite, enquanto verificava prontuários na enfermaria, ouvi um barulho metálico vindo do corredor. O som era inconfundível. Rodas de maca sendo empurradas lentamente. O problema é que não havia nenhuma maca em uso naquele setor. Ela espiou pelo vidro da porta e viu o corredor vazio. Mesmo assim, o som continuava e agora mais próximo, acompanhado de um ruído seco, como metal raspando metal. O som parou exatamente em frente à porta. Do outro lado, ninguém. No dia seguinte, descobriu-se que um paciente havia entrado em parada cardíaca naquela mesma enfermaria, exatamente no horário em que o barulho foi ouvido. Nenhum alarme havia disparado. Nenhuma câmera registrou movimentação no corredor. Não foi um caso isolado. Com o passar das semanas, relatos semelhantes começaram a surgir entre funcionários diferentes, em turnos diferentes. Todos descreviam a mesma sequência: som de maca, sensação de observação, falhas em equipamentos e, logo depois, uma emergência médica inesperada. Como se algo estivesse anunciando o que estava prestes a acontecer. Um médico plantonista
decidiu investigar os arquivos antigos do hospital. Descobriu que, antes do incêndio, o centro cirúrgico funcionava em regime experimental. Cirurgias realizadas fora dos protocolos comuns, muitas vezes sem autorização formal. Pacientes considerados casos perdidos. O incêndio, oficialmente, foi um acidente elétrico, mas registros internos mencionavam uma cirurgia em andamento no momento do fogo. Uma equipe inteira estava presente. Nenhum paciente foi oficialmente listado como morto naquele evento. A partir daí, o médico começou a notar algo perturbador. Sempre que passava pelo antigo centro cirúrgico, sentia um impulso estranho de verificar sinais vitais, como se alguém estivesse ali, invisível, aguardando avaliação. Numa madrugada particularmente silenciosa, ele cedeu ao impulso. Entrou no setor interditado. O ambiente estava frio demais. As luzes de emergência piscavam fracamente, mesmo sem energia ativa. No centro da sala principal havia uma maca. Não deveria existir nenhuma ali. Sobre ela, marcas profundas no colchão, como se alguém tivesse sido amarrado por muito tempo. Ao lado, instrumentos cirúrgicos alinhados com cuidado excessivo, todos limpos, todos frios. Então, ele ouviu a respiração. Não vinha de uma pessoa visível. Vinha do ambiente, um som rítmico forçado, como alguém respirando com dificuldade. Cada inspiração parecia exigir esforço. O monitor cardíaco antigo, desligado havia anos, acendeu sozinho. Uma linha irregular começou a se mover na tela. O médico saiu correndo. No dia seguinte, pediu demissão. Hoje o Hospital Santa Áurea ainda funciona. Mas os funcionários mais antigos sabem. Quando o som de rodas surge no corredor, alguém não vai passar daquela noite. E o mais assustador não é a presença invisível. É a sensação clara de que aquilo ainda está trabalhando, cumprindo turnos, observando sinais vitais, decidindo quem fica e quem segue para a próxima maca invisível. Alguns hospitais não guardam memórias, guardam rotinas. O CRAE Hospital São Jerônimo foi construído às pressas no fim da década de 70, numa região afastada da cidade, cercada por mato alto e ruas mal iluminadas. Desde o início, havia algo errado no projeto. Corredores que não levavam a lugar nenhum, salas sem janelas, escadas que terminavam em paredes. Nada disso foi corrigido. O hospital abriu mesmo assim. Durante o dia, tudo parecia normal. Ambulâncias chegando, médicos apressados, vozes ecoando pelos corredores. Mas à noite, o prédio parecia se reorganizar, como se entendesse que não estava mais sendo observado. O primeiro sinal de que algo estava fora do controle veio com os pacientes internados na ala de longa permanência. Pessoas sem previsão de alta começaram a relatar sonhos idênticos, não parecidos, idênticos. Todos descreviam o mesmo cenário. Um corredor longo, iluminado por lâmpadas antigas, com portas de ferro alinhadas dos dois lados. No sonho, eles estavam deitados em macas, sendo empurrados lentamente. Sempre tentavam perguntar para onde estavam indo, mas não conseguiam mover a boca. O detalhe mais perturbador vinha no final. Antes de acordar, todos ouviam a mesma frase, dita por uma voz neutra, profissional. Prepare o próximo. Os médicos atribuíram os relatos a medicações fortes e ao estresse da internação. O problema é que os sonhos começaram a acontecer com pessoas que não usavam os mesmos remédios, nem estavam na mesma ala. E então, os funcionários começaram a sonhar também. Uma enfermeira do turno da madrugada passou a acordar todas as noites exatamente às 3h15, com a sensação de que havia esquecido algo importante. Sempre a mesma sensação, sempre o mesmo horário. Ao chegar ao trabalho, descobriu que naquele horário, um paciente havia entrado em parada respiratória em um setor diferente do seu. Isso começou a se repetir. Sempre que ela acordava às 3h15, alguém piorava. Sempre alguém que não estava sendo monitorado naquele momento. As câmeras de segurança começaram a apresentar falhas estranhas. Não desligavam. Continuavam gravando, mas as imagens ficavam levemente distorcidas, como se o corredor estivesse se alongando.
Portas pareciam mais distantes do que realmente eram. Pessoas caminhavam e desapareciam antes de chegar ao fim do quadro. Um segurança noturno decidiu revisar as gravações com mais atenção. Em vários trechos, o corredor principal parecia vazio, mas quando o vídeo era pausado, dava para notar marcas no chão, como se rodas tivessem passado ali repetidas vezes. Nenhuma maca estava registrada naquele setor. O episódio mais grave aconteceu numa noite de chuva intensa. Um apagão atingiu parte do hospital, deixando apenas os geradores de emergência ativos. A ala de longa permanência ficou às escuras por alguns minutos. Quando a luz voltou, 3 leitos estavam vazios. Não havia sinais de fuga. Nenhuma janela aberta. Nenhuma porta forçada. Os pacientes simplesmente não estavam mais ali. Horas depois, os corpos foram encontrados na ala antiga, um setor fechado há anos por problemas estruturais. Estavam deitados em macas antigas, alinhadas lado a lado, cobertos por lençóis limpos. Nenhum deles apresentava sinais claros de morte violenta. Nos prontuários, a causa registrada foi falência múltipla de órgãos, ocorrida praticamente no mesmo horário. Mas havia algo em comum nos 3. Todos haviam relatado o mesmo sonho na noite anterior. Após o incidente, a direção tentou lacrar definitivamente a ala antiga. Paredes foram erguidas, portas seladas. O acesso foi oficialmente eliminado. Mesmo assim, funcionários continuaram ouvindo passos atrás das paredes. Sons metálicos. O arrastar ritmado de algo pesado sendo empurrado. Em algumas noites, o sistema interno de som do hospital ligava sozinho. Não tocava música. Apenas transmitia um chiado baixo, seguido de uma voz distante, quase sussurrada. Prepare o próximo. Hoje, quem trabalha no Hospital São Jerônimo aprende rápido a não comentar certos assuntos. Aprende a não perguntar por pacientes transferidos durante a madrugada. Aprende a não seguir sons quando os corredores estão vazios, porque ali o hospital não espera emergências. Ele as organiza. E quando decide que alguém já cumpriu seu tempo naquele leito, não há médico, enfermeiro ou aparelho capaz de interromper o procedimento. Antes de se tornar hospital, o prédio já conhecia o cheiro de desespero. No alto de uma colina afastada, cercado por árvores retorcidas e uma estrada que raramente via movimento após o pôr do sol, funcionava décadas atrás um sanatório estadual. Os registros oficiais falam em superlotação, tratamentos experimentais e abandono gradual. O que não aparece nos documentos é o período de quase 2 anos em que o lugar permaneceu ativo, sem supervisão adequada. Quando o sanatório foi fechado, o prédio ficou vazio por tempo suficiente para que a cidade aprendesse a evitá-lo. Anos depois, com a expansão urbana, o local foi reformado às pressas e reaberto como Hospital Geral. Novo nome, novas paredes, mesmos corredores. Desde o início, algo ali nunca pareceu realmente desperto. Pacientes reclamavam que o silêncio era alto demais. Mesmo com máquinas ligadas e equipes circulando, havia momentos em que o som parecia ser engolido pelas paredes. Conversas ficavam abafadas. Passos desapareciam antes de ecoar. A ala mais problemática ficava no 3º andar. Oficialmente, era uma unidade de observação clínica. Extraoficialmente, era conhecida entre os funcionários como o andar que decide. Os primeiros relatos vinham sempre de pacientes recém-internados. Pessoas conscientes, sem histórico psiquiátrico, começavam a relatar a mesma sensação. Alguém observando do canto do quarto, sempre fora do campo de visão direto. Quando tentavam virar a cabeça, a sensação desaparecia como se tivesse recuado. À noite, o fenômeno se intensificava. Alguns pacientes acordavam com a impressão de que alguém havia ajustado seus lençóis. Outros sentiam o peso de mãos pressionando seus ombros, impedindo qualquer movimento. Muitos relatavam ouvir passos lentos se aproximando da cama, seguidos por uma pausa longa demais para ser humana. Mas o detalhe que se repetia em quase todos os relatos era o mesmo. Ninguém via um rosto, apenas a presença, firme, paciente, clínica.
Com o tempo, os funcionários começaram a perceber um padrão inquietante. Pacientes que relatavam essas experiências tinham piora rápida no quadro clínico, mesmo quando exames indicavam estabilidade. Em poucas horas passavam de observação para estado crítico, sempre no terceiro andar. Uma técnica de enfermagem do turno noturno foi a primeira a admitir que também sentia algo estranho. Ao circular pelos corredores após as 2 da manhã, tinha a sensação de estar sendo seguida. Não por passos, mas por uma espécie de intenção, como se o próprio corredor estivesse atento. Certa madrugada, enquanto conferia os prontuários, ouviu um som vindo de um quarto vazio. O som de respiração. Ao abrir a porta, encontrou a cama perfeitamente arrumada. Nenhum equipamento ligado. Mesmo assim, o monitor cardíaco ao lado começou a apitar sozinho, exibindo uma linha irregular, como se estivesse registrando sinais vitais invisíveis. O supervisor atribuiu o incidente a uma falha elétrica. 2 semanas depois, o mesmo monitor registrou atividade durante exatos 6 minutos, no quarto de um paciente que havia morrido horas antes em outro andar. O evento mais perturbador ocorreu durante uma reforma emergencial no subsolo. Operários quebraram uma parede antiga e encontraram um corredor selado, claramente anterior às reformas modernas. No fim dele, uma sala estreita, sem janelas, contendo uma fileira de macas enferrujadas. Presos às paredes, havia quadros de metal com nomes gravados. Nenhum correspondia aos registros atuais. Mas todos tinham algo em comum: a palavra transferido marcada ao lado. A direção mandou lacrar o espaço imediatamente. Na mesma semana, pacientes do terceiro andar começaram a relatar um novo detalhe. Além da presença no quarto, ouviam uma frase sussurrada pouco antes de perderem a consciência. Já está na hora. Funcionários passaram a evitar aquele andar sempre que possível. Trocas de plantão eram feitas rapidamente. Conversas cessavam ao atravessar o corredor central. Alguns diziam sentir náusea súbita ao se aproximar da ala. Outros relatavam lapsos de memória, esquecendo por que haviam ido até ali. Mesmo assim, o hospital continuava funcionando. Transferir pacientes não era uma opção viável. Fechar a ala também não. Certa noite, durante uma tempestade forte, uma queda de energia atingiu todo o prédio. Os geradores demoraram mais que o normal para entrar em funcionamento. Por quase 5 minutos, o hospital ficou completamente às escuras. Quando a luz voltou, 7 leitos do terceiro andar estavam vazios. Nenhum alarme havia sido acionado, nenhuma porta aberta, nenhuma câmera registrou o movimento. Os prontuários dos 7 pacientes foram encontrados organizados sobre o balcão da enfermagem, alinhados como se alguém tivesse se dado ao trabalho de separá-los. Na última página de cada um, havia uma anotação escrita à mão, com caligrafia antiga. Encaminhado. Até hoje o hospital segue ativo. O terceiro andar permanece aberto, embora sempre falte pessoal disposto a trabalhar ali. Os relatos continuam surgindo, discretos, abafados pela rotina. E em noites específicas, quando o silêncio fica pesado demais, ainda é possível ouvir algo ecoando pelos corredores vazios. O som ritmado de rodas girando lentamente, como se alguém estivesse conduzindo pacientes para um lugar que nunca aparece nos mapas do hospital, mas que nunca deixou de existir. O hospital nunca fechava por completo. Mesmo nos feriados, mesmo nas madrugadas mais vazias, sempre havia uma ala funcionando, um plantão reduzido, alguém acordado para vigiar o que não dorme. Foi durante a reativação da ala antiga que os problemas começaram. Aquele setor havia sido desativado anos antes, após uma série de reformas mal explicadas. Os mapas internos mostravam o espaço como inutilizado, mas não especificavam o motivo. Quando a demanda por leitos aumentou, a administração decidiu reabrir parte da ala, confiando que uma pintura nova e iluminação moderna seriam suficientes para apagar o passado. Não foram. Os primeiros dias transcorreram sem incidentes graves, apenas pequenas estranhezas. Pacientes reclamavam que o relógio do quarto atrasava durante a noite. Enfermeiros percebiam
que a temperatura caía de forma abrupta em certos corredores, mesmo com um sistema de climatização estável. Nada que justificasse um alarme. Até que começaram os chamados fora de hora. Entre 3 e 4 da manhã, o ramal da enfermagem tocava. Ao atender, não havia voz alguma. Apenas um som baixo, irregular, semelhante a alguém respirando com dificuldade. Quando verificavam o número de origem, o visor indicava quartos desocupados, sempre os mesmos. Uma médica residente decidiu investigar. Entrou em um dos quartos indicados, acompanhada por uma enfermeira. O ambiente estava intacto, limpo, pronto para receber um novo paciente. Ainda assim, havia algo errado. O ar parecia mais denso, como se estivesse parado há tempo demais. Ao se aproximar da cama, a residente sentiu uma pressão súbita no ouvido, seguida de um zumbido agudo. A enfermeira pálida pediu para sair. Disse ter visto alguém sentado na beira da cama, com o corpo inclinado para frente, como quem tenta respirar melhor. Mas não havia ninguém. A partir dessa noite, os relatos ganharam um padrão inquietante. Pacientes recém-internados naquela ala acordavam desorientados, afirmando que alguém havia passado a madrugada inteira ao lado deles, observando. Não tocava, não falava, apenas permanecia ali, imóvel como se aguardasse algo. Alguns descreviam a mesma postura, costas curvadas, mãos apoiadas nos joelhos, cabeça baixa. O detalhe mais perturbador era que todos diziam sentir pena, uma compaixão inexplicável, sufocante, como se aquela presença estivesse sofrendo mais do que eles. Os prontuários começaram a registrar pioras repentinas, sem causa clínica clara. Quedas bruscas de pressão, paradas respiratórias inesperadas, confusão mental extrema. Sempre durante a madrugada, sempre na ala reaberta. Um segurança noturno foi o primeiro funcionário a admitir que evitava passar por ali. Durante suas rondas, percebia que as luzes do corredor piscavam apenas quando ele se aproximava. Em uma ocasião, ouviu o som inconfundível de um monitor cardíaco disparando. Correu até o quarto. O leito estava vazio. Nenhum paciente, nenhum equipamento ligado. Mesmo assim, o som continuava, ecoando de dentro das paredes. A investigação interna encontrou algo que nunca deveria ter sido esquecido. Antes de ser hospital, aquele prédio havia funcionado como uma enfermaria improvisada durante uma epidemia antiga. Superlotação, falta de recursos, pacientes deixados nos corredores à espera de atendimento que nunca vinha. Muitos morreram sentados, encurvados pela falta de ar, aguardando um médico que não chegaria. Os corpos eram removidos apenas ao amanhecer. Com o tempo, a ala foi fechada, reformada, renomeada. Mas ninguém jamais realizou uma desativação completa. Nenhum ritual, nenhuma demolição. Apenas camadas sobre camadas de tinta e silêncio. Na noite mais grave registrada, uma queda de energia deixou a ala no escuro por quase 10 minutos. Quando a luz voltou, enfermeiros encontraram 3 pacientes fora de seus leitos, sentados no corredor na mesma posição. Curvados, cabeça baixa, respirando com dificuldade. Nenhum deles se lembrava de ter saído do quarto. Após esse incidente, a administração fechou novamente a ala, desta vez sem anúncio oficial. As portas permanecem trancadas, os corredores vazios. Ainda assim, em noites muito silenciosas, funcionários juram ouvir algo vindo daquela direção. Um esforço contínuo para puxar o ar, como se alguém ainda estivesse ali, esperando atendimento, esperando desde sempre. Quando o hospital passou a operar em regime de emergência permanente, ninguém estranhou. A cidade crescia rápido, acidentes eram frequentes e a estrutura antiga parecia aguentar mais do que deveria. O que poucos sabiam é que aquele prédio já havia sido considerado inadequado muito antes de receber o primeiro paciente moderno. Nos anos 1970, ali funcionava um centro de triagem médica para casos considerados irrecuperáveis. Não era um hospital comum. Pessoas sem família, sem documentos ou sem chances reais de sobrevivência eram levadas para aquele lugar, oficialmente para cuidados paliativos,
na prática para desaparecer dos relatórios públicos. Décadas depois, quase tudo havia sido reformado. Novos corredores, novas alas, equipamentos modernos. Apenas uma parte permaneceu intacta por questões estruturais. A ala de isolamento no fundo do prédio, hoje usada apenas como passagem técnica e depósito. Foi ali que começaram as ocorrências. Funcionários que atravessavam aquele trecho relatavam a sensação de estar entrando em um espaço onde o tempo não seguia o mesmo ritmo. Relógios atrasavam, celulares perdiam sinal e o som ambiente parecia distante, como se viesse de outro andar. O primeiro evento documentado ocorreu durante um plantão noturno tranquilo. Um enfermeiro percebeu que um dos prontuários eletrônicos havia sido acessado sem login registrado. O sistema indicava anotações recentes em um paciente falecido há mais de 20 anos. As observações eram curtas, objetivas, clínicas. Estado inalterado. Paciente aguarda. Sem resposta ao estímulo. A administração classificou como falha no sistema. Dias depois, pacientes internados próximos à ala de isolamento começaram a relatar sonhos extremamente vívidos. Todos descreviam o mesmo cenário: corredores longos, luzes fracas e camas alinhadas contra as paredes. Ninguém gritava, ninguém pedia ajuda, apenas olhavam. Ao acordar, muitos apresentavam marcas arroxeadas nos pulsos, como se tivessem sido segurados por muito tempo. Um médico experiente, cético declarado, decidiu passar uma madrugada inteira monitorando aquela área. Instalou câmeras temporárias e sensores de movimento. Durante horas nada aconteceu. Às 3h17 da manhã, todas as câmeras desligaram ao mesmo tempo. A única gravação recuperável mostrava o corredor vazio. Até que, lentamente, as macas começaram a se mover sozinhas, alguns centímetros de cada vez, como se estivessem sendo alinhadas. Não havia pessoas, não havia sombras, apenas o som fraco de metal deslizando no piso. Na manhã seguinte, 3 pacientes em estado estável sofreram paradas cardiorrespiratórias quase simultâneas. Todos estavam internados em alas diferentes. Todos relataram, antes de perder a consciência, a mesma frase dita por alguém que não conseguiam ver. Agora sim. Após esse episódio, parte dos registros antigos foi finalmente analisada. Descobriu-se que muitos pacientes do antigo centro de triagem nunca tiveram seus óbitos oficialmente confirmados. Seus nomes constavam apenas como em observação prolongada. Nunca receberam alta, nunca foram liberados. O hospital tentou encerrar o assunto discretamente, mas algo havia mudado. Funcionários passaram a evitar ficar sozinhos. O silêncio noturno deixou de ser tranquilo e passou a ser opressor. Em certos horários, era possível ouvir passos organizados, como uma ronda que não constava em nenhuma escala. Na última ocorrência registrada, um paciente acordou gritando. Disse que alguém havia se inclinado sobre ele, examinando seus olhos com atenção excessiva. Não havia raiva, nem violência, apenas avaliação. Antes de ser sedado, conseguiu dizer uma última coisa. Eles não sabem que estão mortos. Até hoje o hospital segue funcionando. A ala de isolamento permanece fechada, mas os acessos nunca são totalmente bloqueados. Sistemas continuam registrando atividade onde não deveria haver ninguém. E em noites muito silenciosas, alguns juram ouvir um som distante, quase respeitoso. O de macas sendo preparadas, porque, para certos pacientes, a observação ainda não terminou. Pouco depois da inauguração da nova ala, o hospital passou a ser elogiado pela eficiência. Cirurgias rápidas, internações curtas, rotatividade alta. Para a administração, aquilo era sinal de progresso. Para quem trabalhava ali à noite, parecia mais uma pressa injustificada. Como se o próprio prédio tivesse urgência em concluir algo. O hospital havia sido construído sobre o terreno de um sanatório antigo, desativado às pressas nos anos 1950, após uma série de denúncias abafadas. Oficialmente falava-se em falta de recursos, extraoficialmente em métodos experimentais e pacientes que nunca deveriam ter sido esquecidos.
O sanatório foi demolido, o solo nivelado, e durante décadas nada ocupou aquele espaço, até que a cidade cresceu demais para ignorá-lo. Desde o início, a ala subterrânea apresentou problemas. Não constava nas plantas mais antigas, mas estava lá, um nível abaixo do estacionamento, acessível por um elevador de serviço que frequentemente errava o andar. Funcionários relatavam apertar o térreo e chegar em um corredor que não reconheciam. Luzes mais fracas, paredes mais antigas, cheiro forte de antisséptico misturado com algo metálico. A orientação era simples. Se isso acontecesse, voltar imediatamente. Fingir que foi um erro técnico. As primeiras semanas passaram sem incidentes graves, até que pacientes começaram a desaparecer dos registros por curtos períodos. Seus nomes sumiam do sistema por horas e depois retornavam como se nunca tivessem saído. Quando questionados, diziam ter sido levados para exames que ninguém conseguia confirmar. Todos descreviam a mesma coisa: macas sendo empurradas por pessoas que não falavam. Corredores longos demais, salas cheias de camas ocupadas por corpos imóveis, ligados a aparelhos desligados, e uma sensação constante de estar sendo observado por alguém que anotava tudo. Um residente novo decidiu investigar por conta própria. Durante um plantão noturno, seguiu o elevador quando ele desceu além do subsolo conhecido. Levava o celular gravando no bolso do jaleco. As imagens nunca foram divulgadas oficialmente, mas o áudio vazou semanas depois. O som começa normal, passos, respiração contida. Depois, silêncio absoluto. Em seguida, uma voz baixa, neutra, quase gentil, dizendo: "Não interrompa. O tratamento ainda está em andamento." O residente nunca mais voltou a trabalhar. Pediu demissão sem explicar o motivo. Quando tentaram recuperar seu crachá, descobriram que ele havia sido registrado no sistema como paciente transferido. Outro episódio marcou definitivamente o hospital. Uma enfermeira experiente, conhecida por não acreditar em histórias, ficou presa em uma das salas antigas após uma queda de energia. Lanternas não funcionavam. O rádio chiava com interferência. No escuro, começou a ouvir respirações que não eram suas. Quando a luz voltou, ela estava sozinha, cercada por marcas de mãos nas paredes, como se alguém tivesse tentado se apoiar nelas ao mesmo tempo. As marcas eram de tamanhos diferentes. Algumas pequenas demais para adultos, outras grandes demais para humanos. A enfermeira se afastou do trabalho dias depois. Antes de sair, deixou um relato escrito para a equipe da madrugada. Apenas uma página, apenas uma frase sublinhada várias vezes. Eles não querem ir embora porque nunca receberam alta. A administração decidiu selar definitivamente o acesso ao subsolo desconhecido. Portas soldadas, elevador reprogramado, novos sensores. Por um tempo funcionou, até que pacientes começaram a relatar visitas durante a noite. Não aparições agressivas, não gritos, apenas figuras paradas ao lado da cama, observando sinais vitais, ajustando lençóis, anotando algo invisível. Quando questionados, diziam sentir uma estranha calma, seguida de um medo profundo ao perceber que aquelas presenças não pareciam perceber que estavam mortas. Na última ocorrência registrada, um paciente em estado terminal abriu os olhos pouco antes de falecer e sorriu. Agradeceu à equipe por finalmente ter sido transferido para o andar certo. No monitor, o horário da morte não coincidiu com nenhum relógio da sala. Marcava um tempo que não existe. Hoje, o hospital continua operando normalmente. Estatísticas impecáveis, nenhuma denúncia oficial. Mas entre os funcionários mais antigos, há uma regra não escrita. Se um elevador abrir em um andar que você não reconhece, não entre, porque alguns tratamentos nunca terminaram. E certos pacientes ainda estão esperando que alguém perceba que eles já deveriam ter ido embora. O hospital foi reaberto depois de anos fechado, anunciado como um símbolo de recuperação e progresso. A fachada renovada escondia bem a idade real do prédio, mas quem entrava sentia imediatamente que algo ali não acompanhara o tempo. O ar parecia mais denso, como se cada corredor carregasse memórias demais para um lugar feito para curar.
Antes da reabertura, o prédio funcionara como hospital psiquiátrico por quase 4 décadas. Nos registros públicos, o encerramento foi atribuído a cortes de verba. Nos arquivos internos, havia páginas arrancadas, laudos incompletos e nomes repetidos em listas de internação sem datas de alta. Pacientes que simplesmente permaneciam em observação por anos. Desde o primeiro mês de funcionamento do novo hospital, pequenos episódios começaram a se acumular. Nada espetacular, apenas detalhes que incomodavam. Portas de quartos trancadas por dentro quando não havia ninguém. Campainhas de emergência acionadas em leitos vazios. Prontuários físicos, aparecendo sobre mesas onde ninguém os deixara, sempre abertos na mesma palavra: estável. O turno da madrugada era o mais afetado. Enfermeiros relatavam ouvir passos no corredor, mesmo após a confirmação de que todos os pacientes estavam dormindo. O som não era apressado, nem arrastado. Era ritmado, disciplinado, como o de alguém fazendo ronda. Certa noite, uma técnica de enfermagem percebeu que um paciente recém-internado estava olhando fixamente para o teto, com lágrimas escorrendo silenciosamente. Ao perguntar o que havia acontecido, ele respondeu com voz fraca que os outros pacientes não paravam de encarar. Não havia outros pacientes no quarto. Com o passar das semanas, começaram os relatos de aparições mais claras, figuras vistas de relance no final dos corredores, reflexos em portas de vidro que não correspondiam a ninguém atrás. Em especial, a antiga ala psiquiátrica, hoje transformada em setor administrativo, tornou-se um ponto evitado após o pôr do sol. Funcionários diziam sentir náusea ao permanecer ali por muito tempo. Alguns relatavam ouvir sussurros baixos, sempre muito próximos do ouvido, dizendo nomes que não reconheciam. Um médico mais antigo decidiu revisar os arquivos do prédio original. Descobriu que muitos pacientes haviam sido submetidos a tratamentos experimentais sem consentimento. Terapias de choque prolongadas, sedação excessiva, confinamento em salas de observação sem janelas. Em vários prontuários, a mesma anotação se repetia, escrita por mãos diferentes ao longo dos anos. O paciente não responde, mas permanece consciente. Poucos dias depois dessa descoberta, o médico foi encontrado desacordado em uma sala vazia da antiga ala. Não apresentava ferimentos. Apenas repetia em estado de choque que eles ainda estão esperando. A partir desse ponto, o hospital entrou em uma fase que os funcionários passaram a chamar apenas de o silêncio ativo. Nenhum alarme disparava sem motivo, nenhuma luz piscava. Tudo parecia normal demais. Normal. Até pacientes começarem a morrer sem explicação clínica clara. Antes de cada óbito, todos relatavam experiências semelhantes. Alguém sentado ao lado da cama durante a noite, observando calmamente, às vezes anotando algo invisível. Nenhuma ameaça, nenhuma agressão. Apenas a sensação de estar sendo avaliado, como se passassem por um último exame. Uma enfermeira relatou que, ao entrar em um quarto após um desses falecimentos, encontrou o lençol perfeitamente esticado e as mãos do paciente cruzadas sobre o peito. Um procedimento que não fazia parte do protocolo moderno, mas era comum décadas atrás. Naquela mesma noite, câmeras de segurança captaram imagens estranhas. Em vários corredores, sombras se moviam em grupo, sempre em direção à antiga ala psiquiátrica. Não tinham forma definida, apenas volumes mais escuros que a própria escuridão. Quando o diretor autorizou uma inspeção completa no prédio antigo, algo inesperado veio à tona. Atrás de uma parede falsa, encontraram uma sala que não constava em nenhuma planta. Dentro dela, dezenas de macas enferrujadas, alinhadas com precisão. Algumas ainda tinham pulseiras. Nenhum nome, apenas números. A descoberta nunca foi divulgada. O hospital alegou risco estrutural e lacrou a área novamente. Mas desde então, funcionários passaram a ouvir algo novo durante a madrugada. Não passos, não sussurros, respirações sincronizadas, vindas de dentro das paredes. Na última ocorrência registrada, um paciente em coma abriu os olhos por poucos segundos e murmurou algo que nenhum monitor conseguiu explicar. Eles disseram que agora é a minha vez de observar.
O horário registrado naquele momento não coincidiu com nenhum relógio do hospital. E até hoje, quando alguém caminha pelos corredores mais antigos, sente a estranha impressão de que não está sendo acompanhado por algo hostil, mas por algo atento. Como se o hospital ainda estivesse em funcionamento, para pacientes que nunca conseguiram ir embora. Durante a expansão da ala leste, a equipe de engenharia encontrou algo que não deveria existir. Entre duas paredes modernas, havia um corredor estreito, feito de concreto antigo, com o piso gasto pelo uso contínuo. Nenhuma planta arquitetônica mencionava aquele espaço. Oficialmente foi classificado como remanescente estrutural e isolado. Extraoficialmente, tornou-se conhecido entre os funcionários como o corredor que respirava. O hospital havia sido construído por etapas ao longo de quase um século. Cada geração acrescentou alas, removeu setores, modernizou equipamentos. Mas ninguém jamais removeu totalmente o que já existia. Apenas cobriram, selaram, ignoraram. Poucos dias após o isolamento do corredor, começaram os relatos. Funcionários que passavam perto da parede recém-fechada diziam ouvir um som baixo, quase imperceptível, como o de alguém inspirando profundamente e soltando o ar com dificuldade. O som não era constante. Surgia apenas quando o hospital ficava mais silencioso, principalmente depois da meia-noite. Uma auxiliar de limpeza foi a primeira a entrar no corredor após o isolamento ter sido parcialmente removido para inspeção. Voltou pálida, tremendo, dizendo que o ar lá dentro era quente demais e cheirava a algo antigo, quase orgânico. Disse também que sentiu mãos passarem por seus braços, mas não havia ninguém atrás dela. A inspeção oficial ocorreu na semana seguinte. Dentro do corredor, encontraram portas pequenas, numeradas, alinhadas como quartos improvisados. Algumas ainda tinham visores de vidro fosco. Em uma delas, era possível ver marcas de unhas arranhando a superfície interna, de cima a baixo. Nos registros antigos, descobriram que aquela área havia funcionado como setor de contenção para pacientes considerados perigosos demais para o restante do hospital. Pessoas que gritavam demais, que não se adaptavam aos tratamentos, que reagiam. Não havia registros de alta, apenas a anotação repetida, transferência interna. Após a redescoberta do corredor, pacientes começaram a relatar sensações estranhas. Muitos acordavam no meio da noite com falta de ar, como se algo estivesse comprimindo seus pulmões. Alguns diziam ouvir alguém respirando ao lado da cama, sincronizando o ritmo. Câmeras térmicas passaram a registrar quedas bruscas de temperatura próximas à ala leste, sempre acompanhadas por pontos quentes que se moviam lentamente, parando por longos períodos diante de certos quartos. Um médico residente decidiu passar a madrugada observando as imagens. Em determinado momento, notou algo inquietante. Os pontos quentes só paravam diante de pacientes em estado crítico, como se estivessem avaliando quem já não precisava mais de ajuda médica. Na terceira semana, um paciente foi encontrado morto sem causa aparente. Estava sentado na cama, olhos abertos, expressão serena. O monitor cardíaco havia sido desligado manualmente. Nenhuma câmera registrou a ação. No espelho do quarto, havia uma mensagem escrita com o vapor da respiração. Embora o ambiente estivesse seco, agora podemos respirar. A ala leste foi novamente selada. O corredor fechado com concreto reforçado. Mas o hospital não voltou ao normal. Funcionários começaram a sentir falta de ar ao passar perto daquele local. Alguns desmaiaram sem motivo clínico. Outros relataram sonhos recorrentes em que caminhavam por corredores estreitos, com portas batendo suavemente atrás deles, uma a uma. Na última gravação analisada antes de o assunto ser encerrado, uma câmera de segurança captou algo perturbador. Durante a madrugada, a parede recém-concretada parecia expandir e contrair levemente, como se o hospital estivesse tentando respirar. Até hoje a ala leste permanece isolada. Ninguém fala oficialmente sobre o corredor, mas todos sabem que, em certos horários, o prédio parece inspirar fundo e soltar o ar lentamente. E quando isso acontece, alguns pacientes simplesmente não acordam mais.
Pouco antes do Hospital Municipal encerrar oficialmente suas atividades, um detalhe começou a incomodar quem ainda trabalhava ali. Não foi um grito, nem uma aparição clara. Foi algo mais sutil. Sempre que alguém desligava as luzes de um setor vazio, uma delas voltava a acender sozinha minutos depois. Sempre a mesma. A da antiga sala de triagem. O prédio estava em processo de desativação. Equipamentos removidos, alas fechadas, corredores silenciosos. Restavam apenas equipes reduzidas, responsáveis por inventário e vigilância. A triagem, no entanto, deveria estar completamente vazia. Nenhum móvel, nenhum aparelho. Apenas paredes descascadas e um balcão antigo fixado ao chão. Na primeira vez que a luz se acendeu sozinha, o vigia noturno atribuiu a um problema elétrico. Desligou o disjuntor do setor inteiro. Mesmo assim, ao passar novamente pelo corredor, a claridade estava lá, escapando por baixo da porta. Quando abriu, sentiu o ar mudar. A sala parecia mais fria que o restante do prédio e havia um cheiro fraco de antisséptico antigo, daqueles que não são mais usados há décadas. No balcão, algo novo havia surgido. Um formulário de entrada, amarelado, repousava perfeitamente alinhado, como se tivesse acabado de ser colocado. Não havia registros daquele papel no inventário. Nos dias seguintes, outros formulários apareceram, sempre com nomes escritos à mão. Nenhum deles constava nos arquivos digitais do hospital. Datas antigas, sintomas vagos. Em todos a mesma observação no campo final. Encaminhado para observação. Uma funcionária administrativa resolveu pesquisar os nomes. Nenhum resultado, nenhuma certidão, nenhum histórico. Como se aquelas pessoas nunca tivessem existido fora daquele prédio. Na quarta noite, o vigia ouviu algo novo. Sons baixos vindos da triagem, murmúrios, vozes sobrepostas, falando ao mesmo tempo, mas sem formar frases compreensíveis. Ao se aproximar, percebeu que as vozes cessavam imediatamente. Restava apenas o zumbido fraco da lâmpada acesa. Câmeras foram instaladas. As gravações mostraram algo inquietante. Sempre às 3h17 da manhã, a luz se acendia sozinha. Segundos depois, sombras começavam a se formar atrás do balcão. Não eram projeções normais. Não correspondiam a nenhuma fonte de luz. Eram contornos humanos incompletos, como se faltassem partes. Em uma das noites, a câmera captou algo diferente. Uma das sombras se inclinou levemente para frente. Um gesto simples, quase educado, como alguém chamando o próximo da fila. Na manhã seguinte, um novo formulário apareceu. Desta vez, o nome era o do próprio vigia. O papel indicava o horário de entrada às 3h17. Sintoma principal: fadiga extrema. Observação final: aguardando liberação. Assustado, ele tentou abandonar o turno, mas algo começou a acontecer com seu corpo. Sempre que se aproximava da saída, sentia uma pressão no peito, como se o ar se tornasse pesado demais para respirar. A sensação só desaparecia quando ele se afastava, voltando na direção da triagem. Naquela madrugada, ele foi visto pelas câmeras caminhando lentamente até o balcão. Parou em frente a ele. Ficou imóvel por longos minutos. A sombra atrás do balcão se moveu novamente, inclinando-se em sua direção. A câmera falhou por exatos 40 segundos. Quando a imagem voltou, a triagem estava vazia. Luz apagada. Nenhum papel sobre o balcão. O vigia nunca mais foi visto. Dias depois, durante a demolição parcial do setor, os operários encontraram algo dentro da parede atrás da triagem. Um espaço oco improvisado. Dentro dele, dezenas de formulários antigos empilhados com cuidado. No topo da pilha, um formulário recente, nome legível, data atual. Observação final preenchida pela primeira vez de forma diferente. Liberado. Leito disponível. O hospital foi demolido completamente meses depois. No terreno vazio, nada restou além de concreto quebrado e silêncio. Ainda assim, moradores da região afirmam que, em algumas madrugadas, é possível ver uma luz acesa onde o prédio costumava estar. E quem passa perto diz sentir falta de ar.
como se estivesse aguardando sua vez de ser chamado. Nem todos os hospitais fecham de verdade. Alguns apenas aprendem a funcionar de outra forma. Após a inauguração da nova ala moderna, o prédio antigo ficou isolado por um corredor de serviço que raramente era usado. Portas corta-fogo trancadas, placas de acesso restrito e nenhuma razão prática para atravessá-lo. Ainda assim, pacientes recém-internados começaram a relatar algo estranho. Durante a noite, ouviam passos e o som distante de monitores cardíacos vindos de um lugar que não constava no mapa do hospital. No início, os médicos atribuíram isso ao efeito de sedativos. A justificativa parecia suficiente, até funcionários começarem a ouvir o mesmo som. O ruído era específico, um bip irregular, falho, seguido por um silêncio longo demais, depois outro bip. Sempre o mesmo padrão, sempre no mesmo horário, pouco depois das 2 da manhã. Um enfermeiro decidiu seguir o som. Caminhou pelo corredor de serviço, empurrou uma das portas corta-fogo e entrou na ala antiga. As luzes de emergência ainda funcionavam, lançando um brilho esverdeado sobre o piso gasto. O ar ali parecia parado, pesado, carregado de um cheiro metálico que lembrava sangue seco misturado a produtos de limpeza antigos. O som vinha de um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta. Lá dentro, havia uma cama hospitalar antiga. Sobre ela, um monitor cardíaco desligado, mas ainda assim emitindo o bip. Não havia fios conectados a nada, nenhum paciente, nenhuma fonte de energia visível. Quando o enfermeiro deu um passo à frente, o monitor acelerou. As batidas ficaram rápidas, desesperadas, até se transformarem em um tom contínuo. Um som longo, agudo, insuportável. E então parou. No dia seguinte, um paciente do hospital moderno sofreu uma parada cardíaca exatamente às 2h17 da manhã. Os médicos não conseguiram reanimá-lo. Nos registros, o horário do óbito coincidiu perfeitamente com o momento em que o monitor antigo havia silenciado. Aquilo se repetiu. Sempre que o som era ouvido na ala antiga, alguém morria no prédio novo. Sempre sem explicação clara. Sempre no mesmo intervalo de minutos. Câmeras foram instaladas no corredor de serviço. Nas gravações, era possível ver algo perturbador. Pouco antes do som começar, sombras atravessavam o corredor, vindas do hospital novo em direção ao antigo. Silhuetas humanas, algumas mancando, outras sendo empurradas em cadeiras invisíveis. Nenhuma delas retornava. Em uma madrugada, um médico residente apareceu nas imagens caminhando em transe. Seus olhos estavam abertos, mas o corpo se movia de forma lenta, automática. Ele atravessou a porta corta-fogo e entrou na ala antiga. Nunca voltou. Seu corpo foi encontrado dias depois no quarto do monitor, deitado na cama, sem sinais de violência. O monitor, dessa vez, estava conectado a ele, funcionando perfeitamente. No prontuário do residente, alguém havia acrescentado uma anotação que ninguém soube explicar. Transferência concluída. A administração tentou lacrar completamente o corredor. Soldaram as portas, cortaram a energia, isolaram o espaço. Mesmo assim, o som continuou. Agora, ele ecoa pelos dutos de ventilação, pelas paredes. Às vezes surge nos monitores modernos por apenas um segundo antes de desaparecer. Um bip, depois silêncio. E em algum leito do hospital, alguém deixa de respirar. Alguns funcionários juram que a ala antiga não está abandonada. Ela apenas se tornou o último destino. E todas as noites continua aceitando novas admissões. Antes de se tornar um hospital, o terreno já era evitado pela cidade. Não havia registros oficiais explicando o motivo. Apenas comentários antigos, repassados de geração em geração, de que aquele solo não gostava de ser perturbado. Mesmo assim, o prédio foi erguido, alas foram abertas e por décadas vidas entraram e saíram dali. Nem todas da forma correta. O setor mais antigo era o subsolo. Lá embaixo ficavam antigas salas de recuperação
desativadas há anos por infiltrações constantes. A água escorria pelas paredes como veias abertas, e o som das gotas ecoava em um ritmo quase regular. Funcionários diziam que, ao descer sozinhos, tinham a estranha sensação de estar atrasados para algo, como se alguém estivesse esperando. O primeiro incidente ocorreu durante uma manutenção. Um técnico desceu para verificar um vazamento e não retornou. Foi encontrado horas depois, sentado em uma cadeira enferrujada no centro da sala, com os olhos abertos e expressão calma demais. Não havia sinais de luta. Apenas um detalhe chamou a atenção. Ele segurava um prontuário que não era seu. O nome no papel não correspondia a nenhum paciente registrado. A partir desse dia, relatos começaram a surgir. Pacientes internados nos andares superiores afirmavam ouvir carrinhos sendo empurrados no teto durante a madrugada. O som vinha de cima, mesmo quando não havia nada acima deles, além de concreto e fundações. Outros diziam sentir o colchão afundar levemente, como se alguém se sentasse ao lado da cama, e depois levantasse, deixando o peso ausente, mas a impressão ainda presente. Uma enfermeira jurou ter visto algo impossível. Ao passar pelo corredor do subsolo, viu uma porta se abrir sozinha. Dentro, havia pessoas sentadas em cadeiras, alinhadas como em uma sala de espera. Todas vestiam roupas hospitalares antigas. Algumas tinham manchas escuras espalhadas pelo tecido. Nenhuma levantou o rosto. No balcão improvisado ao fundo, uma figura permanecia em pé, virando páginas de um livro grosso. Cada vez que uma página era virada, alguém da fila se levantava e seguia por um corredor que não constava em nenhuma planta do prédio. Quando a enfermeira piscou, a sala estava vazia novamente. Investigações internas revelaram algo inquietante. Décadas antes, aquele subsolo havia sido usado como ala improvisada durante uma epidemia. Pacientes chegavam rápido demais. Não havia leitos suficientes. Muitos morriam esperando atendimento. Os registros eram incompletos. Alguns nomes simplesmente desapareceram dos arquivos, como se nunca tivessem sido admitidos. Depois disso, o hospital tentou selar o subsolo. Portas trancadas, escadas bloqueadas, elevadores desativados. Mas isso não impediu que pacientes fossem vistos descendo por conta própria durante a noite, sempre sonolentos, sempre em silêncio. Uma câmera captou o momento mais perturbador. Um paciente em estado crítico levantou-se da cama às 3h02 da manhã. Desconectou seus próprios aparelhos. Caminhou até o elevador, que se abriu sozinho. Antes das portas se fecharem, algo puxou seu braço, com força suficiente para deixar marcas visíveis na pele. O elevador desceu. Nunca subiu novamente. O leito do paciente foi encontrado vazio. No prontuário, alguém havia carimbado uma observação que nenhum funcionário reconheceu. Atendimento final realizado. Hoje, o hospital ainda funciona. O subsolo permanece fechado. Mas às vezes, quando tudo está silencioso, o som de cadeiras sendo arrastadas ecoa de baixo, como uma fila que nunca termina. E quem trabalha ali aprende rápido. Quando ouvir seu nome sendo chamado do subsolo, não responda. O hospital foi construído para salvar vidas, mas havia um andar que parecia existir apenas para lembrá-las de como tudo podia terminar. Era conhecido informalmente como o 7º pavimento, embora não aparecesse em nenhuma sinalização oficial. Os elevadores simplesmente pulavam aquele número. Do 6º iam direto para o 8º. Mesmo assim, funcionários antigos sabiam que ele estava lá. Sempre esteve. A entrada não era fácil de encontrar. Uma escada de serviço, atrás de uma porta sem identificação, levava a um corredor estreito e baixo demais para ser confortável. As luzes fluorescentes piscavam sem ritmo e o ar parecia mais denso a cada passo, como se o corpo estivesse entrando em um espaço que não deveria ser ocupado por muito tempo. Quem chegava ao fim do corredor encontrava portas de quartos alinhadas, todas fechadas, todas numeradas à mão, com tinta descascada. O primeiro relato veio de um maqueiro novo. Durante um transporte noturno, o elevador parou abruptamente entre andares. As luzes se apagaram por alguns segundos e, quando voltaram,
As portas se abriram para um corredor desconhecido, sem placas, sem janelas, apenas portas. Uma delas estava aberta. Dentro do quarto, havia uma cama hospitalar antiga e, sentada sobre ela, uma figura imóvel. O rosto estava coberto por um lençol fino, mas o corpo subia e descia lentamente, como se respirasse. O monitor ao lado exibia uma linha contínua. O maqueiro fechou as portas do elevador em pânico. No dia seguinte, seu nome não constava mais na escala. Nenhum crachá foi encontrado, nenhuma demissão registrada. Depois disso, começaram os relatos de pacientes. Alguns afirmavam acordar em um andar diferente durante exames noturnos. Diziam que o teto parecia mais baixo, as paredes mais próximas, que ouviam conversas abafadas vindas dos quartos vizinhos, como despedidas murmuradas. Quando chamavam por ajuda, alguém respondia do outro lado da porta, mas nunca entrava. Médicos tentaram investigar. Não encontraram acesso formal ao 7º pavimento. Plantas antigas do prédio mostravam apenas um espaço vazio, marcado como área técnica. Nenhuma explicação sobre quartos ou corredores, até que uma faxineira revelou algo. Anos atrás, aquele andar havia sido usado temporariamente durante uma reforma emergencial. Pacientes em estado terminal foram transferidos para lá, longe do movimento principal. O objetivo era oferecer silêncio, privacidade. O que não foi dito é que muitos morreram sozinhos, sem registro adequado, enquanto a equipe lidava com a crise em outros setores. O andar foi fechado logo depois, apagado dos mapas, mas não esquecido. Hoje, quando um paciente desaparece sem explicação, alguém sempre comenta em voz baixa que ele subiu demais. Câmeras de segurança mostram elevadores parando por alguns segundos entre o 6º e o 8º andar, mesmo sem comando. E em raras madrugadas, uma luz se acende entre os andares. Nem acima, nem abaixo, apenas no lugar onde o hospital decidiu fingir que nada aconteceu. Quando o hospital de campanha foi desativado, ninguém imaginava que ele continuaria funcionando por conta própria. A estrutura havia sido montada às pressas durante uma crise sanitária que sobrecarregou toda a região. Barracas, corredores improvisados, geradores barulhentos e leitos separados apenas por cortinas finas. Ali, o tempo parecia correr de forma diferente. Entradas constantes, saídas apressadas, muitas despedidas que ninguém teve coragem de registrar. Meses depois, com a situação controlada, o local foi abandonado. Equipamentos removidos, medicamentos recolhidos, prontuários enviados para arquivos centrais. Oficialmente, não restava nada além de estruturas vazias e chão manchado por marcas que não saíam. Foi um vigia contratado para proteger o terreno quem percebeu primeiro que algo estava errado. Durante a madrugada, as luzes dos refletores se acendiam sozinhas. O gerador, desligado e sem combustível, emitia um ronco baixo por alguns segundos, como se estivesse tentando ligar. O mais estranho, no entanto, vinha do interior das barracas principais, o som inconfundível de monitores cardíacos, curto, irregular, fraco. O vigia entrou para verificar. As lonas se moviam mesmo sem vento. As cortinas internas balançavam como se alguém tivesse acabado de passar. Em uma das fileiras de leitos, havia marcas recentes no chão, arranhões paralelos como se camas tivessem sido empurradas ali há pouco tempo. Nenhuma deveria estar ali. Em cima de um dos colchões vazios, um prontuário descansava aberto. O nome escrito à mão não constava em nenhuma lista oficial. A data de entrada era do dia anterior. A partir daquela noite, o fenômeno se repetiu. Sempre depois das 3 da manhã, sombras surgiam dentro das barracas. Não eram nítidas, mas tinham volume. Pessoas sentadas nos leitos. Algumas curvadas respirando com dificuldade. Outras imóveis demais. O vigia começou a ouvir vozes, pedidos de água, chamados por enfermeiros, frases interrompidas por tosses secas. Ele nunca respondia. Aprendeu rápido que, quando dava atenção, algo se aproximava demais da entrada da barraca. Câmeras foram instaladas. As gravações mostravam cenas impossíveis,
Fileiras de camas apareciam completamente ocupadas por figuras humanas translúcidas. Enfermeiros sem rosto caminhavam entre elas, ajustando equipamentos invisíveis. Em certos momentos, um leito específico ficava vazio. Logo depois, uma nova sombra surgia, deitada como se tivesse acabado de ser admitida. Investigadores descobriram um padrão. Sempre que alguém morria no hospital principal da cidade durante a madrugada, uma nova presença surgia no antigo hospital de campanha na mesma noite. O local parecia receber aquilo que não cabia mais em lugar nenhum. Um médico cético decidiu passar a noite lá. Às 3h12 ouviu seu nome sendo chamado, não pelos alto-falantes, por trás dele. Uma voz fraca, conhecida demais. Quando se virou, viu uma maca sendo empurrada lentamente em sua direção. Sobre ela, um corpo coberto até o pescoço. O rosto era o dele. O médico saiu correndo e nunca mais voltou ao local. Dias depois, seu prontuário foi encontrado sobre um dos leitos. Data de entrada preenchida. Observação final escrita com uma caligrafia trêmula. Chegou tarde demais. Hoje o terreno está cercado. Placas alertam para perigo estrutural. Ninguém entra. Mesmo assim, moradores próximos afirmam ver luzes se acendendo dentro das barracas durante a madrugada. O som distante de monitores ainda ecoa no silêncio da noite, como se o hospital de campanha nunca tivesse fechado, apenas aprendido a funcionar sem os vivos. O prédio antigo do Hospital Municipal sempre foi evitado depois que a nova ala foi inaugurada do outro lado da cidade. Oficialmente, ele estava desativado por problemas estruturais, infiltrações, fiação antiga, custo alto de reforma. A versão simples, a real, nunca foi colocada no papel. Antes de fechar, aquele hospital funcionava apenas à noite. Era para ser uma solução temporária. Pacientes em estado terminal, sem vaga na UTI moderna, eram transferidos para lá até surgir disponibilidade. Nunca surgia. O lugar acabou ganhando um apelido entre os funcionários, a ala de espera. Não se esperava alta, esperava-se outra coisa. Desde a desativação, nenhum equipamento foi retirado. Camas, macas, biombos, cadeiras de rodas, tudo ficou, como se alguém tivesse saído às pressas e prometido voltar. O primeiro a perceber que o hospital não estava vazio foi um técnico de manutenção chamado Álvaro. Ele havia sido enviado para verificar uma queda de energia que afetava apenas aquele quarteirão. Segundo o painel da companhia elétrica, o prédio abandonado estava consumindo energia continuamente, como se estivesse em pleno funcionamento. Álvaro entrou durante a tarde. Tudo parecia morto. O ar tinha cheiro de poeira misturado com algo metálico, o tipo de odor que gruda no fundo da garganta. Corredores longos, luz natural entrando por janelas altas, placas antigas indicando setores que não existiam mais. Quando chegou à antiga ala noturna, o ambiente mudou. O silêncio era diferente, mais pesado. Não era ausência de som, era como se o ar estivesse abafando qualquer ruído. O chão estava limpo demais para um prédio abandonado. Marcas de rodinhas recentes riscavam o piso, indo e voltando pelos corredores. Ele encontrou uma enfermaria com 8 leitos, 7 vazios, 1 ocupado. Havia alguém deitado ali. Álvaro congelou. O corpo estava imóvel, coberto até o peito. O rosto virado para o teto, olhos abertos, vidrados. Pele acinzentada. Não respirava. O técnico deu um passo para trás, certo de que havia encontrado um cadáver recente. Então o monitor ao lado da cama apitou. Um som curto, regular, vivo. O corpo virou lentamente a cabeça e olhou para ele. Álvaro saiu correndo. Não voltou naquele dia, nem no seguinte. Pediu demissão uma semana depois, sem explicar nada. Passou a dormir com a luz acesa. Morreu de infarto 3 meses depois, sozinho em casa. Após isso, relatos começaram a surgir. Moradores próximos ouviam sirenes que nunca chegavam. Luzes se acendiam nas janelas do hospital antigo, sempre depois da meia-noite. Pessoas juravam ver sombras sendo empurradas em macas, através das janelas do 2º andar. Um grupo de seguranças foi contratado para vigiar o local.
Nenhum deles durou mais de 2 semanas. Todos relatavam o mesmo fenômeno. Às 2h47 da madrugada, os corredores se enchiam de sons. Passos apressados, rodas girando, vozes sussurradas chamando por médicos que não respondiam. E, acima de tudo, gemidos abafados vindos das enfermarias fechadas. Certa noite, um dos seguranças decidiu seguir o som. A ala noturna estava iluminada, não por lâmpadas comuns, mas por uma luz branca e fria como a de salas cirúrgicas. As camas estavam ocupadas agora. Todas. Pessoas de diferentes idades. Algumas choravam em silêncio. Outras encaravam o teto, imóveis. Um homem sentado no último leito segurava um papel na mão. Era um prontuário. Quando o segurança se aproximou, conseguiu ler o nome. O dele. A data de entrada era daquela mesma noite. O segurança tentou correr, mas o corredor parecia não acabar nunca. As portas surgiam, mas não levavam a lugar algum. Apenas mais enfermarias, mais leitos, mais pacientes esperando. Ele foi encontrado pela manhã, sentado no chão da recepção em estado de choque. Não falava. Apenas repetia a mesma frase, várias vezes, como um mantra quebrado. Eles não tratam, eles preparam. Depois desse episódio, o hospital foi oficialmente lacrado. Portas soldadas, janelas bloqueadas, energia cortada. Mesmo assim, o consumo elétrico nunca zerou. Funcionários do Hospital Novo começaram a relatar algo ainda mais perturbador. Pacientes que morriam durante a madrugada eram vistos horas depois, sentados nos corredores do prédio antigo. Alguns enfermeiros juram ter reconhecido rostos, pessoas que tinham acabado de assinar o óbito. Um médico decidiu confrontar os boatos. Acessou arquivos antigos e descobriu algo que nunca foi divulgado. Durante anos, o hospital antigo registrava menos mortes do que o esperado para aquele tipo de ala. Elas não eram registradas ali, eram transferidas. Segundo um relatório interno jamais assinado, a ala noturna não era um local de tratamento, mas de transição. Um espaço criado, sem intenção consciente, para conter algo que não aceitava partir imediatamente. Hoje, o hospital antigo continua fechado. Nenhuma placa explica o motivo real. Mas, se alguém passar perto depois das 3 da manhã, pode ouvir o som distante de macas sendo empurradas e o apito fraco de um monitor cardíaco marcando batimentos que já não deveriam existir. Pouca gente lembra quando o Hospital Santa Helena ainda recebia pacientes. O nome sumiu dos mapas, das listas do SUS, até das conversas. Oficialmente, foi fechado por contaminação estrutural após um incêndio antigo no subsolo. Extraoficialmente, quem trabalhou ali evita até pronunciar o nome. O prédio ficava isolado, cercado por árvores altas e um muro que nunca foi reformado. Não era grande, mas parecia profundo. Andares demais para o tamanho que mostrava por fora. Quem entrava tinha a sensação estranha de estar descendo, mesmo quando o elevador subia. Nos últimos anos de funcionamento, o hospital passou a receber casos sem classificação. Pessoas encontradas desacordadas, sem documentos, sem histórico médico, muitas vezes sem sinais claros de trauma. Eram internadas por precaução, colocadas em observação e raramente saíam. Os prontuários dessas pessoas eram incompletos. Nome ausente, idade aproximada, causa da internação sempre vaga. Em várias fichas havia apenas uma anotação repetida à mão, sempre com caligrafia diferente. Paciente não responde à alta. Quando o incêndio ocorreu no subsolo, atingindo o necrotério antigo, a evacuação foi imediata. Funcionários, pacientes conscientes, todos retirados às pressas. Mas algo estranho aconteceu naquela noite. A contagem não fechava. Segundo os registros, 23 pacientes estavam internados. Apenas 17 foram retirados. O restante simplesmente não foi encontrado. Nenhum corpo no incêndio, nenhuma fuga registrada. Eles não estavam em lugar algum. O hospital foi fechado na mesma semana. Meses depois, o prédio começou a chamar atenção novamente. Moradores do bairro relataram luzes acendendo em andares superiores. O curioso é que não havia mais fiação ativa. O relógio de energia tinha sido removido.
Mesmo assim, à noite, sombras se moviam atrás das janelas. Um ex-enfermeiro, Mauro, decidiu voltar ao local sozinho. Ele trabalhou no Santa Helena por 8 anos e carregava um peso silencioso desde o fechamento. Dizia que precisava ver com os próprios olhos. Entrou pela antiga porta de emergência, já enferrujada. O cheiro ainda estava lá. Antisséptico velho, misturado com algo adocicado, quase podre. O tipo de odor que nenhum hospital moderno tem. Os corredores estavam intactos, camas alinhadas, cortinas fechadas, quadros tortos nas paredes. Em alguns leitos, havia marcas recentes no colchão, como se alguém tivesse se levantado há pouco tempo. Ao chegar na ala de observação prolongada, Mauro ouviu vozes. Não eram claras. Pareciam conversas abafadas, como gente falando atrás de paredes grossas. Ele seguiu o som até uma sala com a porta entreaberta. Lá dentro, encontrou pacientes sentados em cadeiras, em silêncio absoluto. Homens e mulheres de várias idades, todos usando pulseiras hospitalares antigas, todos olhando para a porta, como se estivessem esperando alguém. Quando Mauro tentou falar, nenhum deles respondeu. Uma mulher se levantou lentamente e apontou para o corredor. No pulso dela, ainda dava para ler a data de entrada. 10 anos atrás. O corredor parecia diferente agora, mais longo. As paredes não batiam com a planta do hospital. Portas surgiam onde antes não existiam, cada uma com placas indicando setores que nunca fizeram parte do Santa Helena. Triagem final, acomodação transitória, sala de desligamento. De uma dessas portas vinha um som conhecido. O bip ritmado de um monitor cardíaco. Mauro entrou. A sala estava cheia de macas. Em cada uma, alguém deitado, imóvel, mas monitorado. Os aparelhos funcionavam, mesmo sem energia. Os batimentos eram lentos, fracos, persistentes. Uma enfermeira caminhava entre eles, ajustando o soro, conferindo sinais vitais. O uniforme era antigo, o rosto pálido demais. Quando ela virou, Mauro reconheceu. Era Cláudia. Ela havia morrido no incêndio. Cláudia olhou para ele com cansaço, não surpresa. Disse apenas uma frase. Eles não sabem ir embora sozinhos. Mauro tentou correr. Não encontrou a saída. O hospital parecia dobrar sobre si mesmo. Cada porta levava a outra ala, sempre cheia de pacientes esperando, observando, respirando com dificuldade. Quando finalmente conseguiu sair, amanhecia. Mauro foi encontrado dias depois em casa, deitado na cama, com uma pulseira hospitalar no pulso. Não havia sinais de invasão, nenhuma explicação médica para o coma profundo em que entrou. Ele nunca acordou. Hoje o Hospital Santa Helena permanece fechado. Nenhum plano de demolição avança. Máquinas quebram. Funcionários pedem afastamento. Sempre acontece algo que impede o início das obras. Enquanto isso, hospitais da região registram um fenômeno curioso. Pacientes declarados mortos durante a madrugada têm seus batimentos retomados por alguns segundos, apenas o suficiente para disparar o alarme. E em alguns prontuários, médicos juram encontrar uma anotação que ninguém lembra de ter escrito. Transferido para observação prolongada. Esse foi mais um vídeo do canal. Obrigado por ouvir até aqui. Deixa um like se gostou e comenta qual cena ou história vai te acompanhar. Bons sonhos, boa vida e boa sorte.